Brunão foi craque. Já joga alguma coisa, filhão? Atleta de Cristo, né, Cíntia? Missionária, testemunho forte. Faça essa unção aqui pra gente, filho. Em nome de Deus. Senta aí. Senhor, amém? Amém. Eu vou ler um salmo para os irmãos, que está lá em Salmo 60, versículo 3. Diz assim: Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Amados, o que eu tenho que dizer para vocês é que, vou direto ao assunto, desde quando o Bruno encerrou a carreira, a gente tem vivido um momento de incerteza, um momento de não saber o que vai acontecer, não que antes tenha sido diferente, mas até a segunda carreira que eu digo que foi Deus que deu para ele, a gente não entendeu, a gente não tinha essa vontade no coração, e foi uma porta que Deus abriu quando a gente estava lá morando em Lins, e a gente entendeu que era uma porta de Deus. E hoje eu consigo entender um pouquinho só, porque a gente nunca vai entender tudo. Hoje eu consigo entender um pouquinho por que Deus abriu essa porta. Quando a gente voltou do Japão, tem 6 anos, eu particularmente sofri muito, eu tinha muita saudade de lá e eu passei muita luta naquele lugar. E é interessante que a pastora que eu estava congregando lá em Lins, ela perguntou assim para mim: Cíntia, por que você gosta tanto de lá? Se você, de 5 anos que você viveu, você teve mais luta do que vitória. E eu falei: pastor, eu não sei, deve ser algo de Deus para mim, no meu coração, para eu não esquecer. E amados, quando eu cheguei em Lins, eu estava congregando num ministério que eu tinha a oportunidade de estar lado a lado com a pastora. É uma cidade pequena, você tem mais facilidade de estar na igreja. Eu estava na igreja praticamente quase todos os cultos. E eu ia muito para o monte com ela, e eu comecei a perguntar para Jesus. Falei: Jesus, eu quero saber por que eu tenho esse amor por essa nação. E ele começou a me responder, né? Porque não tem como ser diferente, amados. Quando a gente começa a perguntar, Jesus, ele começa a falar. Ele respeita. Se você não quer perguntar, amém. Mas se você quer saber, se você quer ir mais a fundo, ele vai te responder. Não tem como ser diferente. E assim foi comigo. Eu comecei a perguntar e Deus começou a dar sinais, Deus começou a usar palavras, Deus começou a usar profetas, que aquele sonho que eu tinha no meu coração, ele ia se realizar. E eu não conseguia entender como, porque a profissão que meu marido exerce hoje tem muitas regras, tem muitas etapas para ele passar para poder voltar. E ano passado, no final de 2014, a gente recebeu o Bruno foi assistir uma palestra de um treinador, né, que ele é bem conceituado aí no futebol, e é uma pessoa que o Bruno não via há anos, e foi jogador desse treinador há muitos e muitos anos atrás, e ele chamou o Bruno para trabalhar num time, que era exatamente o time do meu coração, que eu tinha passado por lá no Japão. E sempre quando eu estava no monte orando, eu sempre visualizava aquele estádio, aquele time. Por que eu tenho no meu coração esse time especificamente? Porque é a igreja de brasileiros, dos nossos pastores de lá do Japão, que a gente ama muito. Então, é claro que eu queria estar lá, pertinho deles. E foi um sinal que Deus nos deu, assim, algo assim, que eu não conseguia entender como que Deus... É coisa assim, amados, você fala assim: meu Deus, só Deus podia fazer isso. Não tem, ninguém sabe, a não ser a família, as pessoas mais chegadas, mas não tinha como. Pela minha força, pela força do Bruno, a gente não conseguiria isso. E é interessante que o presidente desse clube, que o Bruno já jogou 2 anos, ele não deixou essa comissão serem 3 pessoas. Era só o treinador e mais uma pessoa. E esse treinador já andava com um rapaz há 20 anos. Então, o que aconteceu? O Bruno não foi. E aí eu vi um milagre na minha mão e o milagre escorregou. E eu falava: meu Deus. Eu falei: Jesus, o mais difícil o Senhor fez, o mais fácil não aconteceu. Eu falei: Jesus, que mistério é esse? Aí eu lembro que eu vim, falei com o pastor, falei: pastor, olha, a gente está no chão, eu
lembro que eu chorei muito, que eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Algum propósito o Senhor tem com isso? E eu já tinha agradecido, eu falei, Deus, eu vejo a minha fé nesse momento, que o Senhor está honrando a minha fé. Só com isso, eu sei que não foi ainda concretizado, mas só com esse sinal, eu sei que eu estou no caminho certo. Que a gente fica orando e perguntando todo momento, a gente quer confirmação, né, amados? O ser humano é assim, é normal. Pode pedir confirmação que Deus sempre vai te dar, porque você é filho dele. E aí, amados, eu passei o ano todo praticamente, eu não fiquei questionando em momento nenhum, eu só falava assim, Deus, tem algum mistério? E até o final do ano, eu tenho certeza que o Senhor vai desvendar esse mistério. Aí, amados, no decorrer do ano, a gente ainda tinha uma esperança de ir no meio do ano, porque ele falou que talvez no meio do ano pudesse ir. Chegou mais ou menos em outubro, o time não vinha bem. Esse treinador, que é um treinador muito conceituado no Brasil, eu nunca imaginei que ele não pudesse ir bem. Ele não foi bem, e em 10 meses ele se foi mandado embora desse time. E aí, final de outubro, mais ou menos, eu consegui entender por que Deus não permitiu isso acontecer. Porque Ele nos ama intensamente. Algo que eu vinha buscando há anos, Ele não ia deixar ser uma coisa, assim, decepcionante, apenas de 10 meses. Porque Ele sabe, os planos dele são além do que a gente possa imaginar, do que a gente possa pensar. E eu falava, meu Deus, não tem outra forma de acontecer. Não tem. A gente fica mirabolando como que Deus pode fazer. Mas a gente é tão pequeno que a gente não sabe de nada. A gente só fica vendo aqui na frente. Aqui o que a gente está conseguindo olhar. Deus não, Ele já sabe lá na frente. E Ele sabia que eu ia me machucar, que o Bruno ia se machucar, porque era algo que a gente tinha colocado no altar. E aí, amados, antes de encerrar o ano de 2015, a gente teve uma surpresa do céu. Recebemos um telefonema, tem uns 20 dias mais ou menos, e um rapaz querendo que o Bruno fosse trabalhar lá como auxiliar de um treinador japonês, que não é algo comum que acontece. E a gente ficou assim, desse jeito que eu imagino que Deus queria que a gente ficasse. Porque é assim que Deus faz, é assim que Ele trabalha. E eu tenho certeza que nesse ano todo, Ele provou a minha fé. Ele perguntou para mim, minha filha, quem é mais importante, o que você quer ou eu? E eu, amados, foi um ano assim, muito diferente. Foi um ano que eu busquei muito diferente, porque eu falei, Deus, não importa o meu sonho, o meu objetivo, o Senhor é o principal. Amém. E eu creio que Deus quis fazer dessa forma, porque lá na frente Ele mostrou que só Ele pode fazer aquilo que Ele tem para fazer. E eu sei, hoje, eu tenho plena convicção de que, primeiro, que Ele nos usa espiritualmente. E é o que eu falo para o Bruno, Deus vai usar a nossa vida através da tua profissão para fazer a obra de Deus. Então eu lembro que eu passei esse ano todo falando, Deus, o Senhor é que sabe, eu não sei de nada, principalmente depois que esse treinador foi mandado embora, eu fiquei assim, Deus, eu não sei de nada. Então, amados, se você tem um objetivo de vida, se você tem algo... A última vez que eu preguei aqui, eu falei que eu tinha um sonho muito grande de voltar. E eu falei que eu estaria falando logo, não sabia quando, nem como, mas eu sabia que eu ia falar para os irmãos que eu ia estar voltando. Amém. E Deus, Ele honra a nossa fé. E o mais importante, amados, é a fé. Tem que continuar perseverando. Não adianta, não aconteceu naquele momento. É claro, nós somos de carne. A gente vai se abater, vai chorar. Eu lembro que eu liguei para o bispo, eu chorei, falei, bispo, que isso? Que mistério é esse? Ele, calma, minha filha, calma que Deus está no controle. Eu falei para o pastor Sérgio, minha filha, eu vou orar. Porque a gente tem que orar, amados. A gente tem que orar, continuar orando, perseverar em oração. Deus não quer que você tenha um sonho, se você não conseguiu esse sonho, Ele não quer que você desista disso. Porque Ele tem algo diferente para fazer. E é interessante que eu buscando isso em Deus, Deus fez na minha vida espiritual, coisas que eu nem imaginava que Ele ia fazer. Então Ele usa aquilo que você almeja para mudar a tua vida espiritual. Assim foi comigo, assim eu creio que vai ser com cada um de vocês. Hoje eu me alegro muito do que Deus tem feito nas nossas vidas. Estamos muito felizes
temos nem palavras para agradecer a Deus. Só que a gente tem que aprender a esperar, amados. Porque é no tempo dele, na maneira dele, no jeito dele. Porque vai ser tremendo. Não adianta que não vai ser do nosso jeito. E Deus usa pessoas para nos abençoar que a gente nem imagina. Amém? E tem um trecho de um devocional que eu li, eu anotei porque eu achei muito tremendo, que foi através desse Salmo 63, que diz assim: as provas da vida não visam a nos destruir, mas construir. A tribulação pode demolir os negócios de um homem, mas também edifica o seu caráter. O golpe no homem exterior pode ser a maior bênção para o homem interior. Então, se Deus põe ou permite alguma coisa dura em nossa vida, estejamos certos de que o perigo real, o problema real está no que perderemos se nos rebelarmos ou recusarmos. Seus pensamentos ao meu respeito são pensamentos de paz. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu Criador, o meu Redentor. Para si me fez e comprou-me. O que pensa a meu respeito são pensamentos de amor. É dos montes da aflição que Deus toma os seus melhores soldados. Amém, amados? Então, se você está passando por luta, pode glorificar a Deus, porque é nessa luta que Deus vai forjar o seu caráter. É nessa luta que Deus vai te capacitar para passar para um outro nível espiritual. É assim que Deus faz com as nossas vidas. Amém, amados? Eu agradeço essa rica oportunidade e chamo meu marido aqui porque ele vai continuar o testemunho a parte dele. Amém? As palmas de honra ao Senhor. Amém? Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vou tomar água do pastor aqui um pouquinho, porque Pode beber, dá fresquinha. Amém, irmãos, vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Para aí, versículo 3, só quero que vocês ouçam agora, não precisa olhar para a Bíblia não. Vós sois a carta de Cristo. Pula. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Amém. Para aí. Irmãos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, é muita coisa, muita informação. Eu dá vontade de falar a Bíblia toda aqui, mas não posso, porque na verdade, a Bíblia toda não, né? Que Paulo dizia que conhecia pouco, então tu já começa a se imaginar, né, meu irmão? Que a gente conhece alguma coisa se ele conhecia pouco. Então, assim, muita informação, e aí eu quero contar algumas, porque assim a gente está falando uma coisa aqui interessante, que talvez nem todos tenham a percepção. Sabe por quê? É muito simples, não é porque você não prestou atenção, não. É porque é normal. Você vai ler sobre Abraão, aquele saiu do meio da parentela dele, saiu andando por aí, você vai acreditar, você vai crer, aleluia, vai dar glória, está tudo certo. Você vai ouvir Moisés, que Moisés, vamos passar por Isaac e Jacó para chegar logo, José para chegar logo em Moisés, vai ver que Moisés botou a vara no mar, Deus mandou botar, ele foi, botou o cajado, seja lá o que for, ele colocou na direção de Deus e o mar vermelho se abriu. E você vai crer, vai dar glória, vai dar aleluia, está tudo certo, mas você vai só ouvir. Quando você ouve sobre Filipe em Atos, um dos 7 diáconos, né, que foram escolhidos, ele talvez tenha sido, eu acho que eu até falei aqui na vez anterior, que Paulo, nós falamos muito sobre Paulo, que foi o homem que pregou os gentios, que pregou aqueles que não eram dos judeus, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram de Israel, mas que Filipe foi uma peça importante. Eu destrinchei aqui um pedaço da Bíblia que nos leva a entender isso, que ele foi uma pessoa que levou o início da palavra para os gentios e abriu a porta para que Paulo chegasse arrebentando com essa palavra maravilhosa para todo o povo. E aí nós vamos falar de Filipe, que ele foi arrebatado, que ele foi levar a palavra para o eunuco, e aí ele foi arrebatado e saiu lá em Gaza, foi arrancado, sumiu e apareceu em Gaza. E aí nós vamos dizer aleluia, glória a Deus, glória, maravilha. Vai ser algo que ouvimos que é bem diferente de vivenciar. Por isso, não se sintam desconfortáveis se vocês ouviram um milagre, porque o que a Cíntia declarou aqui foi um milagre que nós vivemos há 6 anos em busca disso, e Deus permitiu nós termos alcançado essa bênção.
E talvez seja normal, algo normal para um ou outro, ou para todos, mas nós entendemos porque nós vivenciamos. E aí, eu queria exatamente mostrar algumas coisas rápidas. Eu vou ser bem curto, eu vou tentar ser bem curto aqui, senão você vai arrancar o microfone da minha mão. Mas quando começa a falar de Deus, a gente fica assim, né? Você pega, por exemplo, algumas coisas que eu aprendi, só para vocês entenderem. Nem internet eu botei em Marília, nem televisão eu botei em Marília, porque nós sabíamos que nós íamos para o Japão e ficamos sem televisão 3 meses. Não acha? Eu tinha uma hora que eu falei, Cíntia, você está me deixando maluco, porque eu estou começando a acreditar nessa loucura que tu está acreditando. E eu estou acreditando também. E daqui a pouco eu não sei o que a gente vai fazer, porque um dia Esther falou para mim e falou assim, a gente não ia para o Japão em julho? Já estamos em agosto. Vocês falaram para mim que minha festa ia ser no Japão. Já estamos em setembro. E eu já não tinha mais resposta, porque já não tinha televisão, não tinha internet, não tinha net, não tinha. A gente entrou nessa loucura. Não, vamos porque a gente ouviu Deus, porque Deus falou conosco. E essa é uma. Então são várias e várias e várias. E eu quero só resumir todas elas em 2 pontos. Rapidamente, porque eu gosto de Bíblia. Nós estamos falando de nós, mas eu gosto da Bíblia. E aí, nós vimos José. José passou o tempo que todos conhecem a história, aquela história toda. Se quem não conhece vai aprender rapidinho, porque eu só vi 2, 3 vezes na igreja que vai aprender rapidinho. E aí você percebe que José levou um tempo. Vamos arredondar isso para 13, 15 anos, tá? 13 anos aproximadamente, pode ser 15 ou pode ser 10, alguma coisa assim, tá bom? Vamos botar 15. Para ele chegar aonde ele sonhou. Mais ou menos, tá certo? Pastor, se eu estiver errado, pode me dar um bico aqui, pega o microfone sem problema nenhum. Não tem problema, tem que mostrar o que constrange é o amor do Pai. Então, aqui é algo que eu aprendi fortemente essa questão do plantar. Porque, irmãos, eu vejo em José como eu vejo em Daniel. Ei, presta atenção. Daniel, ele vem de uma nação, ele entra num local onde pegam ele, levam ele para lá e aí ele vai comer do melhor. Ele mora num castelo, meu irmão. Ele mora no melhor de tudo. Tem bife, tem filé mignon. O negócio era maravilhoso. Não era estreito não, o negócio era maravilhoso. E aí ele simplesmente põe no coração dele, e para pôr no coração dele, ele tinha referência, ele tinha exemplo, ele tinha vivenciado situações que ele entendeu e falou, no meu coração eu não vou permitir isso, eu vou buscar o rei dessa forma. Foram 3 anos, falam dos 21 dias, aconteceram os 21 dias, mas foram 3 anos antes dos 21 dias que ele ficou só no legume, na fruta e na água. Ele não comeu do manjar, nem bebeu do vinho. Está na Bíblia, Daniel 1, 2, 3, 4. Pode pegar, leia e vocês vão entender rapidamente. E aí vamos então para Noé. Ô Noé, fala, não, construir aquele barco lá demorou quanto tempo? Dizem que talvez foi um pregador que não conseguiu alcançar uma alma, né? Porque na verdade Deus levou a mulher, as filhas com os genros, é isso? Não, os filhos com as noras. Então foram 8. Mas Noé construiu a arca, ou o barco, como vocês queiram chamar, durante um grande tempo para chegar no final e ele ter a vitória. 120, mano. Fiquei com medo de falar, fiquei com medo de errar. 120. Então, algo que eu aprendi muito forte nisso, eu joguei nesse clube em 2007, para vocês entenderem. O diretor me ligou e falou assim, eu quero que você venha para o Japão, fala com o treinador. Passou o telefone para o treinador, eu falei, tá tudo certo. Passou para o diretor, eu falei, tá tudo certo. Liga pro seu amigo empresário, liguei pro empresário e falei assim, tá tudo certo. E o contrato, eu falei, vê o contrato dele, não quero nem saber, vê o contrato, resolve aí, tá tudo certo. O sonho vale mais do que o contrato. E aí o sonho foi realizado, resolve aí, porque eu sei que o melhor de Deus está aí, eu estou chegando para receber. Amém. Então, essa foi o ponto. Porque em 2007, como jogador, o diretor do clube era essa pessoa. E essa pessoa que é diretor do clube hoje, ele estava contratando um auxiliar que é treinador para auxiliar o treinador atual do clube. Esse treinador não quis ir para o clube. Ele falou, eu só vou se for de treinador. E aí foi quando saiu e entrou no meu nome. Só a questão do plantar. Alguma coisa eu plantei, eu creio, em 2007. Amém. Fui até criticado, porque eu fiz um cartão falando sobre Pai, Filho e Espírito Santo. E usei a camisa do clube. E fui criticado e sou criticado até hoje pelo meu ex-empresário. Mas Deus é fiel. Eu estou voltando para esse clube que um dia eu escutei ele dizer assim, você quer mudar uma cultura de uma nação, por causa disso você pode nunca mais voltar para esse país. Eu estou voltando. Para a glória de Deus daquele lugar! Porque sabem que é o homem diferente! Glória a Deus!
perna é convicção na palavra. Barre perna, desculpa o termo, talvez alguns mais novos entendam, mas não é nariz empinado. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, eu queria compartilhar com vocês rápido. Varão, me desculpa, Varão, mas não dá para ser muito longo. Quem fez isso aqui? Um adulto ou uma criança? Não, responde para a minha igreja, não consigo ver a igreja calada não. Adulto ou criança? Maravilha, então vamos lá. Vocês querem com erro ou sem erro? Eu posso fazer com erro. Para vocês entenderem. Fevereiro de 2015. Fevereiro de 2015. Pai, eu te amo. Muito, Pai. Mais, muito, Pai. Mais com I. Seria mais sem I. Pai, você nem sabe. Coração, coração, coração. Pai, eu sei que a gente, em família unida, lá no Japão, juntos com G, mas agora, em um momento, você está trabalhando no MAC, Marília Atlético Clube. Longe, L-O-G-E, deixa eu ir para trás, da gente. Mas, eu sei com C, que vamos ficar no Japão, junto com G, no Japão. Irmão, fevereiro de 2015, eu guardei isso. Amém. O que eu aprendo com isso? Os filhos sonham os sonhos do pai, né? Amém. Presta atenção, os filhos sonham os sonhos do pai. Amém. Porque ao olhar para o pai, ao olhar para a mãe, ele busca uma referência, ele busca alguém, e se ele enxergar, olhar alguém que mexe, foca o mestre, ele pode não entender, ou ela pode não entender, mas alguma coisa está acontecendo, que ela falou Japão 3 vezes nessa carta, família unida, morando junto, e por um momento você está aí, mas vamos estar juntos lá no Japão. Elas são com 2 anos de idade, meu irmão, ela nem sabe como é aquilo lá. Os filhos sonham os sonhos do pai. Presta atenção, o que eu aprendo com isso? Quem é o pai? Então, para encerrar, pai, quem é o pai? É muita coisa, mas vou parar por aqui. Plante, 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 mas não dá, porque o pastor, meu irmão, esquece, o pastor tá maluco, não tô não, esquece! Sumo sacerdote, meu irmão, já foi, só há um, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o véu foi rasgado, não dependa de ninguém. Busque Deus, busque Deus, precisa de ajuda, deve precisar de ajuda, deve buscar, deve correr atrás, deve querer ajuda, chame o bispo, chame o líder do ministério, chame o bispo Júlio, chame o pastor Sérgio, aquele que comanda a igreja, chame, busque ajuda, não dependa, o véu foi rasgado, meu irmão, e aí, tu quer ficar ainda por trás do véu, tu quer ainda andar de muleta, busque vocês dois, não dependa, busque igreja, busque Cíntia, busque todos nós, precisamos, pare com o papo de boa, tá devagar, não dá, busque, Deus quer relacionamento através da tua vida, poder chegar e falar assim, juntos, eu vou estar lá em Laranjeiras, juntos, eu vou estar lá em Santa Cruz, juntos, eu vou estar sonhando os sonhos do Pai! Uau! Juntos! Meu irmão, plante, como José, esqueça o tempo. Durante o tempo é complicado, mas esqueça, porque na hora que José foi comandar, meu irmão, tenho certeza absoluta que esqueceu tudo. Eu vou te falar, os 6 anos para mim passaram 6 horas, parece que eu saí do Japão ontem, mas durante, uau, que maravilha!
Cadê a esposa? Cadê o filho? Cadê a mulher? Cadê o dinheiro? Cadê, meu irmão? Não tem essa. Busca, ande, faça, se relacione com Ele. Ele responde. Plante. Plantando. É impossível não ter uma aproximação. E aí, meu irmão, aproximando, não tem como não sonhar o sonho dele. Não tem como você começa a sentir o cheiro dele. Você começa a perceber o jeito dele. Você começa a falar como ele, varão. Você começa a brincar como ele. Você começa a dançar. Oh, que maravilha! Não pode dançar, igreja, pode tentar levanta de para! Regra! Já os fariseus contavam 613 e 812. Como queiram! Busque Deus. Se relacione com Deus. Entenda que está sob a liderança. Entendamos isso, porque eu sei disso, eu entendo isso, eu aprendi isso durante esses 6 anos. Plante no reino. Aproximado você vai estar aproximado. E aí começa a sonhar os sonhos de Deus. Porque tu é filho? Isso não é, meu irmão? Então se entrega logo. Sonha. E aí vaza. É de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Meus irmãos, desculpe o tempo. Mas é porque é muita informação. Eu só gostaria que vocês guardassem isso aqui. 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aí, será que com 40 a gente não consegue sonhar os sonhos de Deus? Será que não temos um intelecto mais avançado para isso? Vou te dizer a verdade? A gente já está meio casca grossa aqui, a casca está dura. Ela está molinha. Ela percebeu. Então vamos tentar amolecer essa casca? Vamos buscar o rei? Então só para os que entenderam. Só para os que entenderam. Só para os que... Quem não entendeu, por favor, não faça. Estoura essa igreja com as palmas para o Senhor. Aleluia. Dá para escrever um livro. Cíntia tem vitórias, triunfos, aflições. Esse guerreiro aqui é uma referência, Bruno. Bruno é uma referência. Esteja onde estiver, ele não se esquece desse ministério, dessa igreja aqui de Laranjeiras. Vocês estão sendo honrados porque vocês honram a Deus, né? Vocês honram, vocês são referência, vocês são referência dos valores. O que essa irmã passou, igreja, o que essa irmã passou, eu creio que nenhum de nós passamos 5% do que ela passou. Foi desenganada, sofreu muito, passou por um câncer muito difícil, quimioterapia, radioterapia, foi para o Japão, curada, chegou lá, é como ela falou, ama aquele lugar, mas passou bastante aflições naquele lugar. E uma das aflições, um médico japonês deu um diagnóstico terrível. Volta para a família porque você está com câncer. Olha só, gente. Veio para cá sozinho, o Bruno ficou lá que tinha compromisso. Sério, isso eu nunca mais esqueço aquela palavra que o nosso Deus falou aqui. Eu sempre lembro de você. Talita Kung, nunca mais esqueço, porque eu lembro da Cíntia. Porque teve um testemunho de uma menina que foi visitar o seu irmãozinho doentinho, que estava também com câncer no hospital. E aquela menininha
Ela chegou no hospital, os pais não queriam dar notícia, mas já estava com diagnóstico de morte, os aparelhos já estavam totalmente parados. E ela entrou naquele hospital. Eu falei aqui nesse dia, nessa pregação, desse testemunho dessa menininha, como a Sarinha Estezinha profetizou. E aí essa menininha entrou no hospital, viu o irmãozinho, né, cheio de tubos, e ela começou a louvar, do nada, começou a louvar a Deus. As enfermeiras ficaram impressionadas, porque os aparelhos que estavam parando começaram a funcionar de uma forma sobrenatural. Amém, Jesus. E aquele ambiente foi tomado pelo poder de Deus. E o seu irmãozinho que estava com diagnóstico de morte, no mesmo instante recebeu o poder de Deus quando aquela criancinha estava louvando. E aquela criancinha saiu curada do hospital sem nenhuma sequela. Aleluia. Nós estávamos pregando aqui nesse dia, quando ela estava com esse diagnóstico de câncer. Meu irmão, ela pediu a Deus: Senhor, eu fiz quimioterapia da primeira vez, radioterapia, sabe? Eu não quero mais, eu quero uma intervenção divina. Eu não quero mais uma intervenção da medicina. Eu quero resposta. E olha, meu irmão, ela teve essa resposta, não precisou de nada da medicina. O socorro, a cura veio, sabe, direto do Senhor. Foi uma intervenção divina extraordinária. Aleluia. E está aqui, está aqui. Da segunda vez não precisou ficar carequinha. Da primeira vez ficou carequinha. Esse homem disse que naquele momento que ela ficou carequinha, mais ele amou. O amor foi mais forte. É um exemplo, rapaz. Você segurou uma barra tremenda com a esposa. Eu só tenho a agradecer a Deus por eles estarem inseridos aqui no nosso ministério, tem nos ajudado bastante, companheiríssimos, em nome do Senhor Jesus. Eu já estou com saudade. O Brunão já vai na semana que vem para o Japão, vai preparar tudo para receber a família. Vamos orar por eles, vamos continuar orando, porque eles são bênção no nosso ministério, na nossa igreja, e que o nosso Deus continue te conduzindo, te orientando para uma vida cada vez mais abençoada. Conte conosco sempre, amém? Deus abençoe, família. Deus abençoe, Bruno. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, 220 com aquele povo lá do Japão. Imagine você, o povo tudo calminho, o Bruno pregando, vai sair de mundo. Vai ser um 220 lá naquelas igrejas. Glória a Deus por isso, amém? É tremendo mesmo, porque, Brunão, a gente já está com saudade, a gente queria que você ficasse aqui, né? Fosse treinar o Fluminense, mas enfim, é um desejo no coração da família, glória a Deus, vocês vão estar lá do outro lado. Mas o zap lá funciona, não funciona? Vai para mais 10 zap. Deus abençoe. Coisa de Santa Ceia, eu gostaria só de compartilhar alguns versículos aqui, que nós estamos falando sobre fé, né? Sobre desânimo e sobre bom ânimo. E o Bruno, olha só, é coisa assim de Deus, né? E o Bruno deu uma referência que é a pregação. Vamos lá rapidamente, em Hebreus capítulo 11, a gente vai encerrar já, versículo 2. Escuta isso, ó. Nós estamos falando sobre fé, o Senhor Jesus tem nos ensinado sobre fé. Já é o terceiro culto que nós falamos, através do Espírito Santo, sobre fé. E aqui nós vamos dar continuidade através desses versículos. Versículo 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então o nosso Senhor Jesus, Ele requer de nós que nós, sabe, testemunhamos dos seus feitos. E é necessário fé, meu irmão. Não tem como nós conseguirmos, né, triunfar se não for através da fé. A fé, ela cria um reboliço na dimensão espiritual. A fé faz verdadeiramente o Senhor Deus levantar do trono em nosso favor.
Ele requer de nós a fé. A fé que, sabe, traz benefício. Eu estou dentro de uma igreja, mas não é por isso que eu vou vivenciar um milagre. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso colocar uma fé diante do Todo-Poderoso para obter respostas. Eu tenho que provocar as minhas respostas através da minha fé. Não é o meu choro, não é as minhas lamentações que vão atrair os benefícios do reino. O Senhor Jesus, quando ele foi tocado por uma mulher hemorrágica, o Senhor Jesus sabia que ela vivenciava um sofrimento tremendo. Mas, né, quando ela tomou a atitude e falou, não, vou até Jesus. Não quis saber das dificuldades para chegar até Jesus. Foi, e aí quando ela tocou, o Senhor Jesus falou, a tua fé. Ele podia falar, o teu sofrimento de 12 anos, sabe? A tua angústia de 12 anos te salvou, te curou. Ele podia falar isso para ela. Mas ele falou, a tua fé. Meu irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Qual é o nosso testemunho no dia de hoje? Qual é o nosso testemunho nos dias de hoje? A gente precisa dar esse testemunho. Precisamos sair, sabe, por esse mundo afora, dando testemunho. Que as pessoas desse mundo venham ter a leitura dos benefícios do reino. É como nós falamos aqui no início, o apóstolo Paulo estava falando com a igreja, olha, nós fomos alcançados pela transformação desse reino. E que nós possamos transmitir essa transformação para o mundo. Porque o nosso Deus quer alcançar o mundo através dos nossos testemunhos. Nós temos que ter a presença de Deus nas nossas vidas manifestada. Nós possamos chegar às pessoas que nos conhecem e falar assim, meu irmão, eu te conheço já há algum tempo, eu tenho visto que a sua vida, né, o teu casamento, então eu estou precisando saber qual é o segredo, porque o meu casamento está, ó. Aí você vai falar, o segredo é Jesus. Deixa o Senhor Jesus, sabe, gerenciar o seu casamento. Deixa Ele, sabe, cuidar do seu casamento. O segredo. Então o nosso Deus, Ele no Antigo Testamento, quando você vê, Ele escolheu a nação de Israel. Ele escolheu aquele povo hebreu. Para quê? Para que aquele povo fosse abençoado. Porque através daquele povo abençoado, outras nações se rendessem a Ele. Ele não veio exclusivamente pelo povo judeu, nem pelo povo hebreu. Ele veio para todos. Só que ele escolheu uma nação, né, para abençoar, para que aquela nação fosse atração para as outras nações, porque ele queria ganhar todos. Nosso Deus, na nossa família, escolheu a gente para ganhar todos os nossos parentes. Então, nosso testemunho é importante para Jesus. Nosso testemunho é importante para Jesus. E esse testemunho vem através da fé. Quer mudança, quer transformação? Apresenta uma fé também. A minha irmã trouxe aqui, ó, isso aqui, depois vocês podem, essa semente aqui é a semente de mostarda. E o Senhor Jesus, quem tem essa fé do tamanho dessa sementinha aqui, pode mandar um monte de um lugar para o outro. Oh, Jesus! Eu posso mandar o fracasso para bem longe, em nome do Senhor Jesus. Eu posso mandar a separação para bem longe, em nome do Senhor Jesus. Eu posso mandar o olho grande para bem longe, em nome do Senhor. Eu posso mandar a obra de feitiçaria para bem longe, em nome do Senhor Jesus. Eu posso transportar uma situação que está me incomodando para sair de mim para bem longe, para um lugar mais árido. Através da fé, meu irmão. Pastor, eu estou passando um momento na minha vida profissional muito. Pega esse momento ruim na tua vida profissional e manda ele para um lugar bem árido, porque diz que a gente pode fazer isso. Amém. Através da fé. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus, que a gente vai cear. Versículo 8.
Aí o nosso irmão Bruno falou sobre esse versículo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Escuta isso, igreja. O nosso irmão querido, missionário Bruno, falou através do Espírito Santo a respeito. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Meu irmão, imagina você no teu conforto. No teu conforto. Sai do teu conforto aí e vai para o lugar que eu estou te orientando. Meu irmão, ô minha irmã, sai do teu conforto e vai para um lugar. Larga a tua parentela e vai para um lugar que eu estou te direcionando. Mas aonde é, Jesus? Não sei. Vai seguindo, eu vou te orientando. Imagine isso, tem que ter fé, meu irmão. Oh, mas oh Deus, eu estou no meu lugar, no conforto, o Senhor está me direcionando para ir para um lugar, mas aonde é? Meu filho, sai e vai caminhando, que no caminho eu vou te orientando. Meu irmão, meu irmão, essa é a fé. Para onde eu estou indo? Continua caminhando. Quando for para desviar para a esquerda, eu vou te falar. Isso é algo que a gente não conhece essa fé. A gente não conhece. Vai para o culto. Tem certeza, Deus, que eu tenho que ir para o culto? Eu estou aqui, sabe? No final do ano, eu me desgastei um pouquinho, estou tão confortável aqui em casa, o ar muito quente, vou pegar meu carro, vou ir para a igreja. Meu irmão, pela fé, os antigos, testemunharam. Meu irmão, a gente tem que testemunhar nessa nossa geração, gente. Precisamos ser uma geração de testemunhos. Se é pela fé, Senhor, me condiciona a ter essa fé. E nós falamos aqui, sabe, esses 2 últimos cultos sobre fé. Porque meu irmão, a maior expressão que um crente pode ter é a fé. Pela fé, Abraão falou: o que? O Senhor está me chamando para ir para um lugar desconhecido. Eu estou aqui com a minha família e aqui eu tenho um ponto seguro. Abraão, sai da tua tenda. Para sair tem que ter fé, gente. Quem está entendendo, diga amém. 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 Versículo 29, capítulo 11. Escuta isso. Pela fé, escuta isso. Só se fala pela fé. Não foi pelo amor, não foi pela caridade. Não, foi pela fé. Foi pela fé. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios foram tragados de tudo. Quer dizer, o povo de Deus passou. Passou como? Pela fé. O mar vermelho, os pés sequinhos. Os egípcios olharam aquilo e falaram: isso é para mim também. Isso é para mim. Se eles passaram com os pés secos, nós também. Vamos embora. Nós somos superiores. Nós somos a nação mais importante dessa terra. Nós somos superiores. Meu irmão, é só pela fé, meu irmão. Não é pelo teu título, não. É pela fé. Glória a Deus, aleluia. Não, você conseguiu, não foi pela fé. Amém. Não foi pela amizade que você tem, não. Foi pela fé. Amém. E aí passaram os homens e as mulheres de fé. Aí os egípcios acharam: não, é comigo também. Quando colocaram lá, tem coisas que só podem testemunhar quem tem fé. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Versículo 33. Olha agora.
Diz assim, ó. Vamos por 30, por favor. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois rodeadas por 7 dias. Pela fé, 31, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Agora vamos por 32. Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, Samuel e dos profetas. Quer dizer, a referência, né? A referência de homens que foram bem-sucedidos no Antigo Testamento, nos tempos antigos, referência de homens que conquistaram, que experimentaram os valores da Bíblia, os valores do reino de Deus, experimentaram, sabe, triunfos que vêm do reino celestial através da fé. Meu amado, nós temos que trabalhar a nossa fé, meu amado. Nós temos que ouvir sempre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que dá o sustento à nossa fé. A fé vem através de ouvir a palavra. Estar no culto é importante para você levar, para o ano de 2016, sabe, o testemunho que Deus espera de nós. Amém, Jesus. Meu irmão, a gente precisa testemunhar dos feitos, que nossos parentes venham nos respeitar como homens de Deus e mulheres de Deus, que eles venham olhar para nós e ter a referência de quem rege as nossas vidas, quem está com o controle das nossas vidas. Que nós possamos, sabe, entrar em lugares e as pessoas falam: esse homem é homem de Deus, esse homem é homem de Deus, essa mulher é homem de Deus, é mulher de Deus. Nós temos que passar isso para esse mundo, nós temos que ter referência desse reino para as pessoas. E aqui, olha a referência: os quais por meio, 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada. Da fraqueza tiraram força. Oh Jesus, como se tira a força da fraqueza? Através da fé. Amém. Aleluia. O teu corpo pode estar físico, natural, mas o nosso Deus, através da fé, renova nossas forças. Amém. O desânimo bate: não, eu não aguento mais. Eu aguento porque eu estou cheio de fé. Amém, Jesus. Tudo está dando ao contrário, eu aguento. Tudo está ao contrário, eu aguento. Sabe porque a fé está me sustentando. Nosso Deus tem compromisso com a fé. Não está acontecendo, mas vai acontecer, porque é aquilo que está samba no meu coração, no meu espírito, me diz que vai acontecer. Me faz eu dar continuidade. Meu irmão, eu vejo, sabe, a gente adorando a Deus num momento de alegria, no momento que as coisas estão tudo certinho. Ih, irmão, é agora quando as coisas estão ao contrário, quando as coisas não estão acontecendo. Quando você clama e não vê resultado. Você busca e não vê resultado. Sabe o que? O que dá sustento nesse tempo? A fé. Se a minha fé está movida à bênção, no momento que as bênçãos, sabe, não se materializam, a minha fé... Agora, quando você tem a tua fé sustentada por Deus vivo, não pela bênção, mas pelo abençoador, meu irmão, o tempo de espera tu está forte. O tempo de espera você está disposto, sabe? Eu estou disposto. Eu creio. Eu vou vivenciar. É como o irmão falou, José. José teve um sonho de Deus, e aquele sonho parecia que nunca ia acontecer, nunca ia se manifestar, porque o cenário cada vez era mais difícil. Quando ele saía de uma prova, entrava numa pior. Mas era o caminho do triunfo. Muitas das vezes a gente não entende o caminho que nos leva ao triunfo. Aí murmura, desanima. Sabe, no caminho das aflições, muitas das vezes a gente vai alcançar aquilo que nós tanto esperamos de Deus. Você não entende, às vezes, o trilho, o caminho. José, ele foi encarando todos eles e nunca deixou de crer no sonho. E nunca deixou de colocar em prática a sua obediência, confiando naquele que
revelou o sonho. E ele diz assim: extinguiram a violência, escaparam do fio de espada, na fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Meu irmão, nós temos que colocar em fuga. O que é? É a macumba, é o olho grande, eu te repreendo pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém. O desânimo, eu vou, sai fora desânimo, eu te repreendo desânimo. Aí você vai obter testemunho, aí você vai vivenciar, sabe, aquilo que o nosso Deus todo tempo deseja que nós vivenciamos, os feitos do seu reino. Que você possa passar e falar assim, as pessoas que te olharem e falam assim: lá, conheci aquele, eu conheci aquela, mulher forte, homem forte. Eu estava falando sobre um pai, nós vamos já ceiar, um pai que estava ouvindo o seu filho com os amiguinhos conversando na sala. Um homem de Deus, um pastor, um homem que buscava, um homem que era referência. Então, ele estava examinando a escritura, de repente, foi ver o que o seu filho estava fazendo com os amiguinhos na sala. Aí ele ouviu um pedaço da conversa, onde um dos meninos estava comentando sobre o seu pai. E um dos meninos falou assim: o meu pai é muito importante. Aí os outros dois perguntaram: por que seu pai é tão importante? Ah, porque ele conhece o prefeito. Aí um dos coleguinhas do filho do pastor falou assim: ah, então meu pai é mais importante do que o seu, porque o meu pai conhece o governador. Aí o filho do pastor ia falar, e o pastor quase que vai lá para pertinho, querendo ouvir o que o filho ia falar. Aí o filho falou assim: poxa, então meu pai é mais importante do que o pai de vocês. Aí os outros meninos perguntaram: por quê? Porque o meu pai conhece Deus. Meu irmão, que referência. Será que os nossos filhos sabem que nós conhecemos Deus? Será que os nossos parentes sabem que nós conhecemos Deus? Será que os nossos vizinhos sabem que nós conhecemos Deus? Será que a gente passa essa referência através das nossas vidas para o nosso ambiente de trabalho? Será que no ambiente do seu trabalho as pessoas sabem que você conhece Deus? O pai saiu daquele ambiente chorando, agradecendo a Deus, falou: Deus, nunca eu deixe de ser referência para o meu filho. Eu te agradeço por eu ser referência para o meu filho. É tão bom quando você é referência para a esposa. É tão bom quando a esposa é referência para você. Gente, que esse ano de 2016 nós possamos mergulhar, como falou o missionário Bruno, que nós possamos ter intimidade com esse Pai. Porque Ele realiza sonhos. Em nome do Senhor Jesus, no domingo que vem nós vamos continuar falando sobre fé. O nosso Senhor Jesus, Ele deu um parâmetro da fé que agrada a Ele. E nós falamos aqui que a fé, ela protege o nosso ânimo. Porque assim como o bom ânimo é princípio de Deus, o desânimo é princípio de Satanás. E o princípio de Satanás vai querer, sabe, alcançar, fragmentar o bom ânimo, o teu bom ânimo. Os princípios de Satanás, que é o desânimo, ele vai todo o tempo tentar destruir, fragmentar o teu bom ânimo. Então você precisa da proteção, do escudo da fé. Porque o nosso Deus diz que, sabe, a fé é escudo. E nós precisamos proteger a nossa fé, para que a nossa fé, o nosso ânimo, não seja verdadeiramente fragmentado pelo desânimo. Nós temos que criar coragem. A palavra de Deus diz que nós somos fracos. Quando nós
somos fracos, aí que somos fortes. Amém. Efésios, para terminar, em nome do Senhor Jesus. Escuta isso aqui. Vamos entrar na Santa Ceia. Versículo 16. Diz assim, olha só. Embraçando sempre o escudo da onde? Hein? A fé é o quê? Escudo. O escudo. A fé é escudo, gente. Que tamanho de escudo você tem hoje? Qual o tamanho do escudo para proteger o teu bom ânimo? Que tamanho está o teu escudo? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tudo que vem tentando através do maligno. As setas do desânimo não alcançam o teu bom ânimo. Sabe por quê? Porque está protegido pelo escudo da fé. Glória a Deus. Nós temos que desenvolver a nossa fé. Nós temos que trazer a nossa fé, sabe? Para ela ser esse escudo que necessitamos para viver nesse mundo. Para que a gente não seja nunca, jamais alcançados pelo desânimo. Esse mundo está padecendo do inimigo. E se nós não desenvolvermos a nossa fé através de ouvir a palavra, meu irmão, a gente não consegue, a gente não vai aguentar. Vamos desistir no meio do caminho. Quantos já desistiram? Que estavam aqui conosco, desistiram. Por quê? Porque o inimigo ele quer todo tempo gerenciar o teu bom ânimo, o meu bom ânimo. E se nós permitirmos, ele toma conta do nosso bom ânimo. Ele gerencia o nosso bom ânimo. O nosso bom ânimo está, sabe, verdadeiramente vulnerável se a nossa fé não estiver naquela posição necessária de proteção. Então eu vejo quantas pessoas não conseguem. Por quê? Porque o inimigo sabe aonde vai bater. E como não tem uma estatura perfeita na sua fé, está totalmente vulnerável. Aí qualquer vento contrário, pronto, já desequilibra a sua fé, já desequilibra o seu bom ânimo. Por isso o nosso compromisso é ensinar a igreja a desenvolver a fé, é ensinar a igreja que sem fé é impossível agradar a Deus, ensinar a igreja que tudo é possível aquele que tem fé, tudo é possível. E nosso Deus, ele também nos dá uma orientação que tudo que nós fizermos e tudo que nós realizarmos sem fé é pecado. Então tu vê como é que o inimigo, ele todo tempo vai querer bater com o dardo dele, lançar o dardo dele na nossa fé, para que a gente possa desanimar e não alcançar os testemunhos necessários para nós, sabe, vivenciarmos nesse mundo de uma forma que a gente venha a ser agente transformador, que a nossa fé possa produzir, gerar em nós a referência de um agente transformador. Amém. Em nome do Senhor Jesus.
história diferente. Amém. Você pode escrever uma história diferente. Você pode mudar o roteiro através da sua fé. Você pode mudar o roteiro desse ano. O que não deu certo no ano de 2015, você pode mudar esse roteiro e tudo venha a dar certo em 2016 através da fé. Depende de quem, gente? Depende de nós. Depende de nós. A gente precisa buscar esse Deus. A gente precisa preparar o altar para Deus. Deus é Deus de cerimônia. Todo tempo nós temos falado de Abraão. Abraão, ele deixou um legado espiritual muito grande. Toda vez que Abraão precisava de Deus, o que ele fazia? Ele preparava um altar. Toda vez que Abraão ia clamar a Deus sobre uma causa, sobre uma intervenção que ele precisava, o que ele fazia? Ele preparava um altar. E quando nós viemos o culto, nós preparamos o altar. Que o amor do Deus Pai, o doce consolo do Espírito Santo, que o Senhor Jesus se materialize, se manifeste em nós, que nós possamos divulgar Jesus, que o Senhor Jesus não fique oculto em nossas vidas, que Ele venha se materializar, que Ele venha se manifestar, que nós possamos ser a carta viva, que nós possamos ser esse agente transformador, em nome do Senhor, onde nós colocarmos a planta dos pés, que nós possamos vivenciar a bem-aventurança. Que esse ano de 2016 seja o melhor ano da sua vida. Aleluia! Eu profetizo, toma posse, esse ano de 2016 seja o melhor ano da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você vai testemunhar os feitos, você vai falar, sabe, não através dos seus lábios, mas através da sua vida, os feitos de Deus, testemunhos grandiosos de Deus. Você não vai precisar falar, as pessoas vão, sabe, ter a convicção do testemunho através de olhar para você. Você refletir a imagem do Senhor, você resplandecer essa luz. Quando você passar, os inimigos, tudo que está nas trevas, fechar os olhos, porque você está resplandecendo essa luz. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu ano seja um ano agradável ao Senhor. Que esse teu bom ano venha chamar, sabe, alcançar de Deus os valores da Escritura. Em nome do Senhor, essa semente que você lançou através desse culto, no reino de Deus, venha colheitas favoráveis, colheitas que venham surpreender aqueles que convivem contigo. É pela fé que eu quero. Tomo posse. Deus abençoe. Até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus.